Correção, livro de atividades, volume 5, página 18. Número 32. Uma caixa d'água tem volume total de 27 mil litros. Considere a caixa na forma de um cilindro de raio igual a 3 metros e determine a pressão que o fundo da caixa deve suportar quando estiver completamente cheia. Dados: G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, π igual a 3, massa específica da água igual a 1 grama por centímetro cúbico. Bem, nós sabemos que a pressão exercida pela água no fundo da caixa, a pressão hidrostática, vai ser igual a ρ vezes G vezes H. Então, é a densidade da água vezes a aceleração da gravidade vezes a profundidade. Bem, nós temos o volume, certo? Então, nós vamos determinar a profundidade dessa caixa. Então, nós sabemos que volume é igual à área da base vezes a altura. O volume é de 27 mil litros. Temos que fazer uma conversão. Sabemos que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. 27 mil litros, X é igual a 27 metros cúbicos. Esse é o volume em unidades do Sistema Internacional. Então, o volume vai ser a área da base, que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Assim, a gente determina a altura. Então, 27 é igual, considerar π igual a 3, vezes o raio é 3 metros, 3 ao quadrado, vezes a altura. 27 é igual, 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27 vezes H. Então, a altura é de 1 metro. Eu quero saber qual a pressão. Então, a pressão vai ser, se a massa específica da água é 1 grama por centímetro cúbico, fazendo a conversão, 1 vezes 10 ao cubo, quilogramas por metro cúbico. Então, a densidade da água, 1 vezes 10 ao cubo, a aceleração da gravidade 10, a altura 1. Então, a pressão vai ser de 1 vezes 10 elevado à quarta newton por metro quadrado, ou 1 vezes 10 elevado à quarta pascal. Número 33. Um reservatório cilíndrico de 2 metros de altura e base, com área 2,4 metros quadrados, como mostra a figura, foi escolhido para guardar um produto líquido de massa específica igual a 1 grama por centímetro cúbico. Durante o enchimento, quando o líquido atingiu a altura de 1,8 metros em relação ao fundo do reservatório, este não suportou a pressão do líquido e se rompeu. Com base nesses dados, assinale a alternativa correta para o módulo da força máxima suportada pelo fundo do reservatório. Pois bem, nós sabemos então que pressão é força sobre área. Então, a força suportada vai ser igual à pressão exercida pelo líquido vezes a área da base. Então, a força suportada vai ser pressão, densidade, vezes a aceleração da gravidade, vezes a profundidade do líquido ou a altura da coluna de líquido, vezes a área da base. Então, a força vai ser densidade do líquido ou massa específica, 1,2 gramas por centímetro cúbico, que equivale a 1,2 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico.
Então, 1,2 vezes 10 elevado ao cubo. A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. A altura atingida pelo líquido, 1,8 metros. E a área da base, 2,4 metros quadrados. Então, a força, nesse caso, vai ser 1,2 vezes 10 ao cubo, vezes 18, vezes 2,4. A força, então, vai ser de 51.840 newtons. Então, uma força entre 5.100 e 52.000 newtons. Letra D. Número 34. Uma piscina contém água de massa específica 1 grama por centímetro cúbico e uma profundidade máxima de 4 metros. Determine a pressão no fundo da piscina, considerando a pressão atmosférica local de 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado. Então, se é para considerar a pressão atmosférica, então é para a gente calcular a pressão total ou pressão absoluta, que vai ser a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Então, a pressão total vai ser a pressão atmosférica mais ρ vezes G vezes H, densidade, aceleração da gravidade e profundidade. Então, a pressão total vai ser pressão atmosférica 10 à quinta ou 1 vezes 10 à quinta newton por metro quadrado, mais densidade da água, massa específica 1 grama por centímetro cúbico, 1 vezes 10 ao cubo, quilogramas por metro cúbico. Então, 1 vezes 10 ao cubo, a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a altura 4 metros. Pressão total vai ser 1 vezes 10 à quinta mais 1 vezes 4, 4 vezes 10 à quarta. Lembrando que, para somar, nós temos que ter expoentes iguais. Então, aqui, 10 vezes 10 à quarta, mais 4 vezes 10 elevado à quarta potência. Pressão total vai ser 14 vezes 10 à quarta pascal, ou 1,4 vezes 10 elevado à quinta pascal. Agora, página 23. Número 1, página 23. Quando o líquido está confinado em um recipiente, qualquer acréscimo de pressão sofrido pelo líquido será transmitido integralmente a todos os pontos do líquido. Com base na afirmação anterior, analise as frases a seguir. 1. Esse fenômeno é conhecido como o princípio de Arquimedes e comprova a existência da força de empuxo de um líquido. Falso. Esse fenômeno é conhecido como o princípio de Pascal. 2. Caso a pressão em um ponto do líquido varie de 10 newtons por metro quadrado para 13 newtons por metro quadrado, em outro ponto do mesmo líquido confinado, a pressão varia de 27 newtons por centímetro quadrado para 30 newtons por centímetro quadrado. Pois bem, no primeiro ponto, nós vamos ter uma variação de pressão de 13 newtons por metro quadrado menos 10 newtons por metro quadrado. Então, a variação vai ser de 3 newtons por metro quadrado. No segundo ponto, está afirmando, né? Então, variação de pressão no primeiro ponto. No segundo ponto, está
sendo afirmado que a variação de pressão será de 30 newtons por centímetro quadrado menos 27 newtons por centímetro quadrado, que equivale a 3 newtons por centímetro quadrado. Porém, a gente pode observar que as unidades aqui, elas são diferentes. Então, 3 newtons por centímetro quadrado, então eu tenho uma força de 3 newtons aplicada a cada centímetro quadrado. Se eu for fazer essa conversão, significa que eu vou ter uma força de 30.000 newtons aplicada em cada metro quadrado. Então, 3 newtons por centímetro quadrado equivale a 30.000 newtons por metro quadrado. Então, isso significa que a variação de pressão no ponto 2 é diferente da variação de pressão no ponto 1. Então, número 2, a afirmativa 2, é uma afirmativa falsa. 3. A prensa e o elevador hidráulicos são aplicados para o princípio citado no enunciado. Verdadeiro. Uma variação de pressão em um ponto vai se dar integralmente para todos os pontos. Então, nós temos que a variação de pressão no ponto 1 vai ser igual à variação de pressão em um ponto 2. Então, nós temos força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. Então, o que isso significa? Se eu dobro a área, eu vou dobrar o valor da força. Então, se eu aplico uma força em uma pequena área, eu posso multiplicar essa força aumentando a área. Se eu tenho uma área de saída, por exemplo, 5 vezes maior do que a área de entrada, a força aplicada vai ser 5 vezes maior, vai multiplicar por 5 e assim sucessivamente. Então, é o princípio de funcionamento da prensa hidráulica do elevador hidráulico. É o princípio de Pascal. Então, 3 verdadeiro. 4. Dependendo da relação existente entre dois conjuntos cilindros êmbolos em um tubo em U, haverá um ganho de trabalho. Falso, porque não haverá um ganho de energia. A energia não vai se alterar. Então, isso significa que o trabalho vai ser o mesmo para um sistema ideal, certo? Isso significa que esta questão, da forma com que ela está enunciada, ela não tem uma resposta, porque a afirmativa verdadeira é apenas a afirmativa de número 3. Se o que a gente tiver aqui for um erro de digitação, no item 2, se a gente considerar que o que houve foi um erro de digitação, então aqui 27 newtons, ao invés de centímetro quadrado, metro quadrado, e aqui 30 newtons por metro quadrado, então se a gente considerasse que ocorreu um erro de digitação e as unidades são iguais, aí essa alternativa, esse item 2 seria verdadeiro. E aí poderíamos marcar a afirmativa B. Porém, com essas unidades da forma com que estão aqui, nós não temos uma resposta verdadeira, uma letra correta, porque apenas o item 3 está correto. Apenas o item 3 é verdadeiro. Número 2. Considere as afirmações a seguir que analisam a situação de um carro sendo erguido por um macaco hidráulico. 1. O macaco hidráulico se baseia no princípio de Arquimedes para levantar o carro. Incorreto. Macaco hidráulico nós vimos até na questão anterior, que se baseia no princípio de Pascal. 2.
macaco hidráulico se baseia no princípio de Pascal. Verdadeiro. 3. Princípio de Steve? Não, falso. Vimos que é no princípio de Pascal. 4. O princípio de funcionamento do macaco hidráulico se baseia em uma variação de pressão comunicada a um ponto de um líquido incompressível em equilíbrio. É transmitida integralmente para todos os demais pontos do líquido e para as paredes do recipiente. Verdadeiro. É o enunciado do princípio de Pascal. 5. O princípio de funcionamento do macaco hidráulico se baseia em uma variação de pressão comunicada a um ponto de um líquido incompressível e em equilíbrio, é transmitida apenas para a superfície mais baixa do recipiente que contém o líquido. Falso. É transmitida integralmente para todos os demais pontos e para as paredes do recipiente. Então, são corretas a 2 e a 4. Letra D. Número 3. No início do século XX, a indústria e o comércio da cidade de São Paulo possibilitaram uma qualidade de vida melhor para seus habitantes. Um dos hábitos saudáveis ligados à higienização bucal foi a utilização de tubos de pasta dental e as respectivas escovas de dente. Considerando um tubo contendo pasta dental de densidade homogênea, uma pessoa resolve apertá-lo. A pressão exercida sobre a pasta dentro do tubo será igual em todos os pontos, qualquer que seja o local apertado. Por quê? Porque, de acordo com o princípio de Pascal, a variação provocada em um ponto qualquer da pasta dental, por exemplo, no fundo do tubo, vai ser transmitida para todos os demais pontos e para todas as paredes desse tubo, desse recipiente. Então, vai ter a mesma variação de pressão em todos os pontos, qualquer que seja o local que for apertado desse tubo. Número 4. Analise as seguintes proposições sobre pressão, indicando as verdadeiras. 1. A pressão em um dado ponto no interior de um fluido depende da área transversal do recipiente naquele ponto. Falso. A pressão no interior de um fluido depende apenas da sua profundidade ou da coluna de líquido acima daquele ponto. Falso. 2. A pressão aplicada a um fluido é transmitida integralmente a todos os seus pontos e as paredes do recipiente que o contém. Verdadeiro, vimos nas questões anteriores. 4. A pressão é uma grandeza física que precisa de módulo, direção e sentido para ser completamente determinada. Falso. Pressão é uma grandeza escalar, não uma grandeza vetorial. 8. A pressão em um líquido aumenta com a profundidade. Verdadeiro. 16. A pressão atmosférica não depende da altitude. Falso. Vimos que a pressão atmosférica depende da coluna de fluido ou de partículas acima de um determinado ponto. Depende e também da aceleração da gravidade. E essas duas coisas vão variar com a altitude. A soma dos valores atribuídos às proposições verdadeiras é igual a 8 e 2 igual a 10. Número 5. Deseja-se comprimir um fardo de papel com uma força de 5.000 newtons numa prensa hidráulica cuja área do cilindro maior é igual a 20 centímetros quadrados. Determine a área do cilindro menor para que a força exercida pelo operador não ultrapasse 100 newtons. Então, a força sobre a área maior, F1, sobre a área maior é igual à força sobre a área menor sobre
a área menor. Está aqui. Então, F1, 5.000 newtons, sobre a área, que é 20 centímetros quadrados, vai ser igual a 100 sobre a área 2, que é o que eu quero calcular. Então, a área 2 vai ser igual a 100 vezes 20, dividido por 5.000. A área 2 vai ser igual a 1, 2, 3, 1, 2, 3, corto aqui. Então, nós vamos ter 2 20 vezes 100 dividido por 5.000. Isto. 0,4 centímetros quadrados. Pronto? Está aí. Tirando a prova real, 5.000 dividido por 20 vai ser 250 newtons por centímetro quadrado. E 100 dividido por 0,4 também 250 newtons por centímetro quadrado. Será a variação de pressão em cada um dos pontos. Número 6. Uma seringa hipodérmica tem área de seção transversal igual a 3 centímetros quadrados e a agulha da mesma, uma seção transversal de 0,5 milímetros quadrados. Em um procedimento, quando a pressão sanguínea venosa for de 1.800 newtons por metro quadrado, injeta-se um fluido na veia. A alternativa correta, que indica a força mínima em newtons imposta ao êmbolo da seringa necessária para ocorrer tal procedimento, é. Pois bem, o que nós temos que fazer aqui? A primeira coisa é verificar as unidades, certo? Então, a pressão força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2, correto? Só que eu não vou me importar, vamos imaginar que aqui é no êmbolo e aqui vai ser na ponta da agulha, correto? Nos dois, nós fizemos lá no exercício anterior, nos dois nós vamos achar a pressão, certo? Nos dois cilindros. Nesse exercício, a mesma coisa. A pressão que eu vou achar no êmbolo é a mesma pressão que eu vou achar na agulha. E a pressão que eu preciso na agulha é justamente 1.800 newtons por metro quadrado. Então, eu tenho que lá no êmbolo, força 1 sobre área 1 vai ser igual à pressão que deve ser exercida para esse fluido ser injetado na veia. Então, a força 1, que é a força lá no êmbolo, a força que deve ser exercida no êmbolo é o que eu quero saber, a área do êmbolo é de 3 centímetros quadrados. Lembrando, passar de centímetro para metro, eu
multiplico por 10 elevado a menos 2. Para passar de centímetro quadrado para metro quadrado, eu multiplico por 10 a menos 2 ao quadrado. Isso significa que 3 centímetros quadrados equivale a 3 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, 3 vezes 10 a menos 4 é igual à pressão que é de 1.800 newtons por metro quadrado. Então, a força sobre o êmbolo vai ser 1.800 vezes 3 vezes 10 a menos 4, menos 4. Então, a força 1 vai ser 1.800 vezes 3 vezes 10 a menos 4, 0,54 newtons. Letra B. Número 7. Sobre líquidos estáticos e incompressíveis, assinale a ou as alternativas corretas. 1. Se uma força F é aplicada à superfície de um fluido e atua sobre uma área A perpendicular a essa força, então a pressão média é definida como pressão igual a força sobre área. Verdadeiro. 2. A pressão em uma determinada profundidade em relação à superfície de um líquido depende do formato do recipiente que contém esse líquido. Falso. Depende da profundidade, não do formato. 4. Em um fluido, se dois pontos possuem diferentes profundidades, a diferença entre as pressões de cada ponto depende apenas da densidade do líquido, da aceleração da gravidade local e da diferença entre os valores das profundidades dos dois pontos. Verdadeiro. 8. O acréscimo de pressão em um ponto de um líquido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos desse líquido, é o princípio de Pascal. Verdadeiro. O 4 eu vou explicar aqui. Olha, diferença entre as pressões de dois pontos, né? Então, se eu quero saber a variação da pressão, vou explicar esse 4 aqui. Deixa eu fazer aqui. Se eu quero saber a variação da pressão entre um ponto A e um ponto B, vai ser a pressão no ponto A menos a pressão no ponto B, que vai ser ρ vezes G vezes a altura do ponto A menos ρ vezes G vezes a altura do ponto B. Se é o mesmo líquido, então a variação da pressão entre os pontos A e B depende do líquido, da aceleração da gravidade, ρ vezes G, vezes a diferença de profundidade entre esses dois pontos. Correto? Número 16. Quando uma pessoa bebe água usando um canudo, o ar no interior do canudo é sugado pela boca, reduzindo a pressão no interior do canudo. Assim, a pressão no interior do canudo torna-se menor do que a pressão atmosférica. Isso faz com que a água suba pelo interior do canudo e atinja a boca da pessoa. Verdadeiro. O que acontece é o seguinte, você tem um recipiente aqui, contendo um líquido, e aí você tem um canudo, certo? E aí, quando você retira o ar, você suga o ar aqui do canudo, a pressão interna vai ser menor e a pressão atmosférica vai empurrar esse líquido e aí ele vai subir pelo canudo. Então, verdadeiro. Número 8. Um elevador hidráulico é composto de um êmbolo de 2 centímetros de raio e outro cilindro de raio 10 centímetros. Considerando uma força de 40 newtons aplicada no cilindro de raio menor, determine a maior massa que se pode levar no cilindro maior. Desconsidere
as massas dos êmbolos. Ok. Então, vamos lá. A área do cilindro maior vai ser πr ao quadrado, que vai ser π, vou deixar em centímetro mesmo, a área vai ficar em centímetro quadrado, tá? Então, 10 ao quadrado, 100 π centímetros quadrados. Essa é a área do cilindro maior. A área do cilindro menor, π vezes o raio menor ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4. 4π centímetros quadrados. Ok. Então, nós temos que força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. Uma força de 40 newtons é aplicada no cilindro de raio menor. Então, 40 sobre 4π é igual. Eu quero saber qual é a maior massa que eu posso elevar. Então, eu vou levar um peso P na área 100 π centímetros quadrados, certo? Corto esse π com esse π, então o peso vai ser igual a 40 vezes 100 dividido por 4. Então, o peso vai ser 40 vezes 100, 4.000, dividido por 4, peso vai ser igual a 1.000 newtons. Como o peso é massa vezes a aceleração da gravidade, a massa é o peso sobre G, então a massa vai ser de 1.000 dividido por 10, a massa 100 quilogramas. Número 9. A figura abaixo, antes de eu fazer o número 9, vamos pensar uma coisa aqui no exercício anterior. Olha só. Vamos pensar algo aqui nesse exercício anterior. Seguinte, relação entre as duas áreas, entre a área maior e a área menor. Então, a área maior e a área menor vai ser 100π sobre 4π. Corto esse π com esse π, 100 dividido por 4, 25. Isso significa que a área maior é 25 vezes maior do que a área menor, certo? Se a gente for analisar as forças, né, o elevador hidráulico ele é um multiplicador de forças. Então, vamos lá. Relação entre as forças. Força maior e força menor. A força maior foi de 1.000 newtons. A força menor foi de 40 newtons. Corto aqui, 100 dividido por 4, 25. Então, o que nós temos aqui? Esse é o meu fator multiplicador. Se a área é 25 vezes maior, a força também será 25 vezes maior. Vai ser a minha vantagem, vai ser o meu fator multiplicador. Isso serve para qualquer elevador hidráulico, correto?
Então, número 9. A figura abaixo representa o macaco hidráulico constituído de 2 pistões, A e B, de raios 60 e 240 centímetros, respectivamente. Esse dispositivo será utilizado para elevar a uma altura de 2 metros em relação à posição inicial um veículo de massa igual a 1 tonelada devido à aplicação de uma força F. Despreze as massas dos pistões, todos os atritos e considere que o líquido seja incompressível. Nessas condições, o fator de multiplicação deste macaco hidráulico e o trabalho em joules serão. Então, nós vimos que o fator multiplicador é a relação ou a razão entre as forças ou entre as áreas, certo? Então, a área do pistão A vai ser π vezes RA ao quadrado, que vai ser 60 ao quadrado vezes π, que vai ser 3.600 π centímetros quadrados. A área B vai ser π vezes 240 ao quadrado, que vai ser 240 ao quadrado, 57.600 π centímetros quadrados. Então, se eu faço a área maior sobre a área menor, então 57.600 π sobre 3.600 π, corto o π, dividido por 3.600, eu tenho aqui 16. Então, esse é o fator multiplicador, 16. Então, se a área é 16 vezes maior, a força também vai ser 16 vezes maior. E eu quero saber qual é o trabalho realizado pela força. Se essa força vai subir esse veículo a uma altura de 1 metro, então o trabalho vai ser igual a mgh. É o trabalho da força-peso. Então, o trabalho vai ser, a massa é 1 tonelada, 1.000 quilogramas, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura não é 1 metro, não, a altura 2 metros, vezes 2. Então, o trabalho vai ser 2 vezes 10 a 1, 2, 3, 4 joules. Então, letra C. O fator de multiplicação é 16 e o trabalho 2 vezes 10 elevado à quarta joules. Número 10. Sobre o prato de uma balança, coloca-se um recipiente contendo água, pendurado por um fio ideal. Um pequeno objeto de massa 100 gramas é mergulhado no líquido. Ao observar a balança, ela indicará uma massa de 100 gramas? Bem, falso, porque o que vai indicar nessa balança é o peso aparente, que é a massa relativo ao volume de líquido deslocado, né? O peso referente ao volume de líquido deslocado. E aí você vai verificar a massa de acordo com esse peso. Ela diminuirá a indicação? Falso. A indicação da balança aumentará, indicando a massa relativa à quantidade do líquido que foi deslocado. 3. Indicará a massa de líquido deslocado? Verdadeiro. É isso que nós vimos. E não sofrerá alteração? Falso. Então,
você pendurou o objeto, mergulhou no líquido, a alteração que vai ter é referente à massa de líquido deslocado. Então, a letra C. Número 11. Na hidrostática, estuda-se o equilíbrio dos fluidos, sejam eles líquidos ou gasosos. Considerando essa afirmativa, é correto afirmar. Letra A. A lei de Stevin avalia o empuxo. Já acabou, já está errado. Quem avalia o empuxo é Arquimedes. A lei de Stevin avalia a diferença de pressão entre dois pontos de um líquido em equilíbrio. B. O princípio de Arquimedes avalia o empuxo, verdade, que é a força que um líquido exerce sobre um corpo imerso, verdadeiro. Então, é letra B. C. O princípio de Pascal avalia o empuxo, não, princípio de Arquimedes. D. Vasos comunicantes é uma forma de avaliar o empuxo, que é a força que um líquido exerce sobre um corpo imerso. Não, vasos comunicantes vão avaliar o princípio de Pascal. Número 12. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparece. Dois objetos RS de volume cujos volumes são iguais são feitos do mesmo material. R tem a forma cúbica e S a forma esférica. Se R é maciço e S é oco, seus respectivos pesos PR e PS são tais que peso do R, que é maciço, é maior do que o peso do S, que é oco. Quando mantidos totalmente submersos em água, a força do empuxo exercida sobre R e sobre S. Lembrando que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Então, o empuxo vai ser o volume de líquido deslocado vezes a densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade. Se R e S estão totalmente submersos e eles têm volumes iguais, estão no mesmo líquido, que aqui é a densidade do líquido, certo? Estão no mesmo líquido, isso significa que o empuxo é igual. A força de empuxo R exercida sobre R é igual à força de empuxo ES exercida sobre S. Por quê? É o mesmo volume de líquido deslocado, porque os dois estão totalmente submersos, certo? Estão no mesmo líquido e mesma aceleração da gravidade local. Número 13. Um bloco cúbico com 6 centímetros de aresta é parcialmente submerso em água até 1/3 de sua altura. Então, o objeto cúbico ficou um cubo não, né, gente? Então, vamos lá. Um objeto cúbico tá aqui. Ele tem 6 centímetros de aresta e ele tem 1/3 da sua altura
submerso. Então, 2 centímetros estão submersos, certo? Então, o volume de líquido que ele desloca vai ser igual. Vamos já trabalhar em metros, né? Então, 6 centímetros. Então, 6 vezes 10 a menos 2 metros, vezes, aqui também é 6 centímetros, vezes 6 vezes 10 a menos 2, vezes a altura, 2 vezes 10 a menos 2. Então, o volume de líquido deslocado vai ser 6 vezes 10 a menos 2, vezes 6 vezes 10 a menos 2, vezes 6 vezes 10 a menos 2, vezes 2 vezes 10 a menos 2, que vai ser 7,2 vezes 10 elevado a menos 5 metros cúbicos. Esse é o volume de líquido deslocado. Eu quero saber o empuxo. Empuxo vai ser o volume de líquido deslocado vezes a densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade. Então, 7,2 vezes 10 a menos 5, densidade do líquido, 1.000 kg por metro cúbico, né, que é 10 ao cubo, vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 7,2 vezes 10, 3 mais 1, 4, menos 5, menos 1. Então, o empuxo vai ser igual a 0,72 newtons. Letra C. Número 14. A figura representa um bloco de madeira de massa 5 kg. Então, seu peso, 50 newtons, cuja massa específica é igual a 0,5 gramas por centímetro cúbico, que é 0,5 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Dentro de um recipiente com água, densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico, que é 1 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Ele está preso por um cabo. Determine a tração no cabo que o mantém preso em equilíbrio na água. Então, vamos desenhar as forças que estão agindo nesse objeto. Então, nós temos aqui o peso do objeto para baixo. Nós temos aqui o empuxo para cima. Empurra esse objeto para cima porque a densidade dele é menor do que a da água. E aí, o que acontece? A tendência dele é subir. Por que ele não sobe? Porque ele está preso a um cabo. E aí, a tração no cabo está puxando ele para baixo. Se ele não tivesse preso aqui, ele iria subir devido ao empuxo. Correto? Então, nós temos que o empuxo menos o peso menos a tração é igual a 0. Então, nós temos que empuxo menos o peso é igual a tração. Queremos saber justamente a tração. Então, tração vai ser empuxo menos o peso. Tração vai ser, o que é o empuxo? É o volume de líquido deslocado, que é o volume do próprio objeto, vezes a densidade da água, vezes a aceleração da gravidade, menos o peso. Peso nós já encontramos aqui. Mas aí nós temos que determinar o volume desse objeto. Eu sei que a densidade do objeto, aqui a densidade do objeto, aqui é peso, tá? Densidade do objeto é massa sobre volume. Então, volume é igual a massa sobre a sua densidade. Então, volume vai ser, a massa é 5 kg,
densidade dele é 0,5 vezes 10 ao cubo. Então, seu volume vai ser 5 dividido por 0,5, 10 vezes 10 a menos 3, o seu volume vai ser 10 a menos 2 metros cúbicos. Este é o volume desse objeto. Então, e é o volume de líquido que vai se deslocar. Então, a tração vai ser 10 a menos 2 vezes densidade da água, 10 elevado ao cubo, vezes a aceleração da gravidade 10, menos o peso, que é 50 newtons. Então, a tração vai ser 10 elevado a 3 mais 1, 4 menos 2, 2 menos 50. Tração é igual a 100 menos 50. Então, a tração no fio é de 50 newtons. Pronto, encerrado a nossa correção dessa lista de exercícios.